Ok, pessoal? Estamos de volta aqui no nosso explicador virtual, ainda continuando falando da região Sudeste. Vou fazer um trabalho agora todo especial na região Sudeste, que é a região que é o carro-chefe do desenvolvimento nacional. Independente se você fala que a região Sul é celeiro do Brasil, porque desenvolve muita agricultura e tal, a gente tem que admitir que a região Sudeste ela é maximizada em tudo, né? A região Sudeste ela é a maior produtora industrial, ela é mais violenta, uma das mais violentas, é mais populosa, é a mais povoada, e assim a gente vai tratar isso daí, desculpa, da região Sudeste. Hoje vamos desenvolver isso daí de forma tranquila, com calma. Se você tiver alguma dúvida, você sabe onde procurar no explicador virtual, ok, pessoal? Vamos lá então, vamos trabalhar. Neste capítulo, vamos estudar como a região Sudeste se tornou a mais populosa e a mais povoada do país. Antes de mais nada, vamos relembrar o que são os termos populoso e povoado. Populoso significa muita gente. Não significa, pessoal, que você vai ter imagine um campo de futebol. Esse campo de futebol tem muita gente ali espalhada ali, conforme o termo está falando. Tem muita gente espalhada. Não significa que esse campo está completamente povoado, porque o pessoal está só na metade do campo. Então ele é populoso porque tem 1000 pessoas ali na metade do campo de futebol, mas a outra metade está vazia. Então é um campo de futebol populoso e não povoado. Agora você imagina que você pega esse campo de futebol e pega essas 1000 pessoas e espalha ela por esse campo de futebol. Além de populoso, ele também vai ser muito bem povoado. Então você tem na região Sudeste as duas coisas. Você tem populoso, tem muita gente na região Sudeste, porque é um polo de atração e a gente vai tratar disso aí nas próximas aulas, a gente vai falar bastante disso. E também, além de populoso, ele é também muito bem povoado. Ok, pessoal? Não é 100% povoado porque tem as áreas de agricultura. E não tem como a pessoa morar lá no meio da lavoura de milho, na lavoura de cana-de-açúcar, do interior de São Paulo, por exemplo. Então, é populoso e é povoado. Ok, pessoal? Tá lá. Populoso significa muita gente. Povoado significa que este grande número de pessoas está muito bem distribuído. Ok, pessoal? Ainda falando sobre esse termo populoso e povoado, a gente não pode deixar passar o seguinte. Quando você tem uma população muito populosa, muita gente aglomerado naquelas ilhas de ocupação, surgem aqueles problemas que a gente falou nas outras regiões. Muita gente acumulada gera problema. Agora, quando o país é um país povoado, onde está muito bem espalhado lá, os problemas tendem a ser menor. Desde que a logística, ou seja, os acessos sejam legais. Não adianta nada você, por exemplo, pegar um país como o Brasil, que é gigantesco, que tem no seu litoral a maioria da população, está sempre no litoral ali. Não adianta você querer empurrar o cara lá para o interior do Brasil se você não der infraestrutura, ou seja, hospitais, escolas, etc. Então, não adianta. Então você tem que empurrar o cara para lá, mas o cara tem que ter os motivos para ele ir para lá. Então, a população ela é atraída ao invés de empurrada. Vamos melhorar o termo. Ela é atraída ao invés de empurrada. O governo, quando ele quer povoar o interior, o que ele faz? Ele traz a infraestrutura para o interior. Olha, vem para cá que aqui tem fábrica para trabalhar, aqui tem escola e aqui tem hospital. Legal, pessoal? Vamos seguir. Não que isso aconteça no Brasil. Devemos sempre ter em mente alguns pontos muito importantes para nossas provas, quando falamos em população da região Sudeste e seu crescimento. Histórico do café, a indústria, a construção civil, crises em outras regiões e a dinâmica de consumo e produção. Gente, isso daqui é o motor da acumulação de gente na região Sudeste. O motor. Eu não consigo falar para você qual é o mais importante daqui, porque eu acho que uma coisa está ligada à outra. Você fala de histórico do café, e depois do histórico do café vem a indústria, depois vem a construção civil. Isso aqui meio que uma coisa está agarrada na outra. O histórico do café, a imigração,
chegou-se à conclusão que o território da região sudeste era um território propício à produção de café. Era muito bom. Tudo que plantava de café ele dava, e o preço do café internacional estava lá nas alturas, ou seja, o cara produzia o café dele aqui e vendia para o exterior, ele ficava rico, ganhava muito dinheiro com aquilo, mas muito dinheiro. Ficava ricaço. Então, essa possibilidade de ficar rico atraiu pessoas de outros países. Vieram italianos, vieram portugueses, vieram espanhóis para trabalhar aqui na região sudeste e crescer cada vez mais. Ele e a região sudeste crescer também. E essas pessoas ainda vinham de uma região que tinha passado pela Segunda Guerra Mundial. Então eles meio que perderam tudo durante a Segunda Guerra Mundial e precisavam de novos horizontes. E esses novos horizontes, o start dele foi vir para a região sudeste, vir para o Brasil, para trabalhar principalmente na produção de café. O preço do café cai internacionalmente. Os imigrantes que estavam aqui precisavam desenvolver outra atividade, porque o café já não dava mais lucro. Aí começou uma outra atividade, que era a indústria. Então, a mão de obra que estava no café, ela era uma mão de obra que já tinha olhado com seus próprios olhos na Europa o desenvolvimento industrial. Viu isso na Europa, desenvolvimento industrial, e veio para o Brasil, trabalhou na lavoura de café. O café sai de cena. Aí ele falou, peraí, eu já vi isso aí lá na Europa, então eu vou trabalhar com esse negócio aqui de indústria aqui no Brasil também. E surge o quê? O desenvolvimento industrial. Então, ainda hoje a região sudeste continua atraindo cada vez mais pessoas por causa da sua indústria. Mas isso vem lá de trás, o desenvolvimento lá da região sudeste começou lá no café e depois passou para a indústria. Depois, pessoal, a questão industrial aqui, ela desenvolveu de forma tamanha a região sudeste que as casas se tornaram poucas para os seus trabalhadores. Dá um exemplo aqui, pessoal. Já vou pegar aqui, crises em outras regiões. Vou pegar logo esse negócio aqui. Você imagina na região sudeste que existiu uma crise de trabalho, existiu uma crise de seca no Nordeste. Chove muito pouco na região sudeste, chove pouco. A região sudeste, a região nordeste se desenvolvia muito devagar, muito fraco. As pessoas precisavam, tinham vou dizer assim, a sua gana por desenvolver e salvar a sua família da fome e de enriquecer, de um estado melhor. Então, a região nordeste passava por crise. Mano, vou procurar um novo horizonte. Esse novo horizonte foi o quê? A região sudeste. Essas pessoas que vieram do Nordeste, principalmente, elas vieram para a região Sudeste, vieram para cá, para trabalhar na construção civil, porque lá teve crise, lá teve problema. Nós vamos ver mais à frente alguns dos problemas que aconteceram na região Sudeste. Eu só citei um, que é a questão da água, mas a gente vai falar sobre outros. Então, fique só com essa informação por enquanto. Problema na região Sudeste, ele é atraído para a região Sudeste, e aqui ele fica desenvolvendo a sua atividade da construção civil. Beleza, pessoal? E por fim, a dinâmica de consumo e produção. Essas pessoas que vieram de outras regiões e outros países para a região sudeste, elas vieram para produzir riqueza para elas. Só que depois dessa produção de riquezas para elas, elas acabaram produzindo riquezas umas para as outras. Porque você imagina, eu vim de outro país para produzir riqueza. Eu vim sem dinheiro. Se eu vim sem dinheiro, eu não tenho dinheiro para comprar na padaria do seu Joaquim. Então o seu Joaquim não tem dinheiro também, porque ele não consegue vender o pão direito, ou vende muito pouco. No momento que eu começo a produzir, começo a ter dinheiro, eu vou lá na padaria do seu Joaquim e compro pão. Seu Joaquim vai ter dinheiro e vai na loja da Mariazinha e compra calçado. A Mariazinha que tem dinheiro vai na loja de mais alguém e compra outra coisa. Então tá aí, é o ciclo, é a dinâmica de consumo dessas regiões. O dinheiro tem que circular. Não adianta, se a população guardar o dinheiro no banco o tempo inteiro, ninguém compra nada de ninguém e existe um problema econômico. Então tem que comprar, você tem que ir lá comprar o tênis e tal. Então, esse desenvolvimento da região sudeste, primeiramente pelo café, depois pela indústria, construção civil, a crise, né, que impulsionou o pessoal para vir para cá na construção civil, e gerou que uma dinâmica de consumo e produção. Então esse desenvolvimento aí se deu tranquilamente. Então a região sudeste hoje ela se autogerencia, ela se autoalimenta, vou dizer assim. Ela produz muito,
mas também consome muito. Ok, pessoal? Vamos lá. Vejamos alguns povos imigrantes mais numerosos no Sudeste. Saiba que pode ser que apareçam em ordem crescente ou decrescente de números. Pela ordem de maior para o menor número. Essa informação aqui é para você saber que na prova, lá na provinha que você vai fazer na escola, no vestibular, ele pode perguntar quais foram os mais e quais foram os menos. Eu, particularmente, perguntaria quais foram os mais. Os mais importantes são os que vieram em maior número. Ok, pessoal? Pela ordem do maior para o menor número. Tá aqui. Portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses. Isso aqui é fácil, né, pessoal? Portugueses, tranquilamente. Depois italianos, espanhóis, alemães. Você dá um jeito de gravar isso aqui, porque você fala assim, quais foram os que vieram menos? Eu não posso falar que são japoneses. Não posso, porque tem outros aqui embaixo que foram menos numerosos e, por sua vez, menos importantes. Turco, chineses, etc. e tal. Então eles vão pegar os mais importantes, que são portugueses e italianos. Ok, pessoal? Seguiu. Mais uma vez, trataremos primeiramente do que ocorre no campo para trazermos a atualidade. O momento de separação do campo para a cidade se dá quando ocorre um destes eventos ou todos ao mesmo tempo. Tá aí, ó, vamos falar agora sobre esse problema grave que ocorreu e as pessoas vieram para o meio urbano. Mecanização, latifúndio. Falar sobre mecanização, você tem uma lavoura lá de soja que precisa de 1.000 trabalhadores. Você compra uma máquina que faz o trabalho de 1.000. Então são 1.000 desempregados. 1.000 trabalhadores, chega uma máquina, bota todo mundo na rua. Essas pessoas têm que fazer o quê? Procurar o que fazer. Procurar o que fazer, vai para o meio urbano. Ok, pessoal? E a região sudeste foi um atrativo disso. O latifúndio, o cara tinha uma propriedade aqui, uma aqui. O mesmo cara foi e comprou tudo. Aquilo dali produziu um latifúndio, uma propriedade de terra gigantesca. Essas pessoas que perderam a sua terra ou venderam por necessidade, porque foram massacradas por preços e tal, elas também têm que procurar um novo horizonte. Busca por melhor qualidade de vida, conflitos agrários, já falamos bastante sobre isso. Pronto, ocorrendo isso, o povo do campo se direciona aos centros urbanos, deixando assim sua prática rural e se sujeitando a trabalhar a trabalhos informais ou de baixa remuneração. Trabalhos informais são aqueles trabalhos que não têm carteira assinada. Ok, pessoal? Então a gente tem que se ligar nisso daqui. Problema no campo, vai para o meio urbano. A questão da região sudeste foi problema no campo, o pessoal veio para o meio urbano. E vieram também os imigrantes. Grava bem portugueses e italianos, que pode aparecer em qualquer concurso. Ok, pessoal? Um abraço a todos, até a próxima.